Nosso muito obrigado, doutor Domingos. Mais que uma palestra, né? Uma aula para a ampliação dos nossos conhecimentos. E também, como ele disse, essa apresentação vai estar disponível no site da BIPEM. O senhor vai ficar conosco até às 14 horas, né? Pois não. Só um detalhe aqui que eu não falei. Eu vou deixar com a BIPEM, o Tribunal de Contas do Espírito Santo fez uma cartilha para prefeitos, vereadores, também para presidentes de Instituto de Previdência, e também vale para os conselheiros que fiscalizam, sobre encerramento de mandato. Basicamente, aqui, 10% apenas são questões específicas do Espírito Santo, 90% são questões gerais. Vou deixar com a BIPEM, não temos como distribuir essa cartilha, porque foi feita mais localizada, mas eu vou mandar para a BIPEM o arquivo em PDF, que se a BIPEM podendo, pode disponibilizar. Tem no site do TCE também, então entrego aqui à BIPEM essa cartilha. Obrigado. Tá ok, muito obrigado. Alguma pergunta? Nós podemos abrir ainda para algumas perguntas. Por favor. Muito obrigado. Na verdade, seria uma pergunta e um registro. Sou de Aracaju, Sergipe, Aracaju Previdência. E semana passada, a Câmara dos Deputados, a Assembleia dos Deputados, aprovou a PEC que Dilma vetou dos 75 anos. Lá foi aprovado para Estado e município. Eu perguntaria, é inconstitucional? Não pode o Estado e o município fazer isso, tem que ser federal mesmo. Tem que ser federal. Vou levar essa informação. Tem que ser federal. Mas, na verdade, tá. A outra, eu gostaria de saber o seguinte, os mandatos dos conselhos, existem conselheiros que foram eleitos, mas não existe o prazo dentro do mandato do prefeito. Foi em época diferente, como seria para 2 anos, não vai coincidir com o término do mandato. Sim, é verdade. Lá no Espírito Santo, por exemplo, no IPANVER são 3 anos, me parece que são 3 anos, e ele encerra em outubro de um ano, aí fica mais 3 anos, e no ano seguinte é outro prefeito. Mas, na realidade, não precisa o mandato do conselheiro seguir o da prefeitura, porque o conselho deve fiscalizar, independente qual prefeito seja, qual regime seja. Então, o mandato é importante que... Aí, cada lei local que vai disciplinar. Nós somos 2, podendo ser prorrogado por mais um. Por mais um mandato de 2 anos. O doutor Narlon. Na verdade, não uma pergunta, mas vou usar um pouquinho do tempo para fazer um registro que eu esqueci de dizer na minha fala, mas que tem relação aqui com o Tribunal de Contas, né, o conselheiro Domingos Staufner está aqui, de uma iniciativa, né, que a gente deu andamento esse ano, já havia sido iniciada anteriormente, da aproximação do Ministério da Previdência Social com os Tribunais de Contas, né? E, ao longo desse ano, nós demos andamento a isso. Hoje nós já estamos com 13 ou 14 acordos de cooperação técnica firmados entre o Ministério da Previdência Social e Tribunais de Contas de estados ou municípios. E também trabalhamos ao longo desse ano uma parceria com o TCU, que foi estruturado um curso de formação para os técnicos dos Tribunais de Contas, né? Esse é um programa de educação à distância, ele já está em andamento, esse curso está em andamento, termina agora esse mês de novembro, e aí no mês de dezembro nós vamos ter aqui no TCU, com a nossa participação, um workshop de 1 semana para técnicos dos Tribunais de Contas, né? E isso vai dar no próximo ano, uma auditoria coordenada, né, chamada auditoria coordenada, voltada aos regimes próprios, né? Então, mostrando assim a importância desse tema também para o TCU e essa aproximação que nós temos buscado dar andamento entre o Ministério da Previdência Social e Tribunais de Contas. Só para fazer esse comercial também. Obrigado. Muito bom o registro, né? Inclusive, ontem eu estive com o secretário Carlos Gabas, e colocando também à disposição para esse importante trabalho. Falando um pouquinho, ou seja, além das auditorias hoje presenciais, que nós já temos os auditores do Ministério da Previdência Social, nós também teremos, dos Tribunais de Contas de Estado, nós em breve teremos visitas dos auditores do Tribunal de Contas da União, uma auditoria coordenada por eles, né? Meu nome é José Leão, eu sou do Instituto Itaprev, sou conselheiro.
E, seguindo a mesma linha de reflexões que foram feitas ontem à noite pelo nosso palestrante da abertura, na sua explicação sobre autarquia, eu queria fazer uma reflexão antes. É comum se perceber uma espécie de duplo indivíduo em ação, o que atua no plano moral, ditando regras com seus discursos, e outro negando na prática tais discursos, em nome de uma justificativa política. Aí, mediante a isso, a sua colocação sobre a questão da hierarquia, da autarquia, no nosso caso específico dos RPPS, eu queria que o senhor repaginasse aí sua explicação, que essa hierarquia da administração direta, ela parece que não existe, mas, na realidade, existe uma hierarquização subjetiva, mas ela existe, entendeu? E com relação à questão da atuação dos próprios conselheiros, por exemplo, este congresso é um congresso brasileiro de conselheiros de RPPS, e a postura concreta, né, nessa relação, entendeu? Entre conselheiros, a administração direta e a gestão do RPPS. Obrigado. O seguinte, a questão de autarquia, claro, a minha explicação foi muito rápida, devido ao tempo, realmente não existe uma autarquia jurídica, entre uma hierarquia jurídica entre a autarquia e a administração direta. É claro que a administração direta nomeia o presidente do instituto. Tem locais que existe um mandato, ele nomeia e tem que ficar os 4 anos, tem local que ele pode retirar a qualquer momento. De toda forma, essa falta de hierarquia, ela é relativa. Outra questão que você depende de recursos do executivo, a lei depende do executivo. Porque eu falei que no dia a dia, você pode tomar atitudes na autarquia sem precisar da anuência do executivo. O seu RH é próprio, sua contabilidade é própria, te dá uma agilidade maior, uma independência maior. Inclusive, por exemplo, em institutos muito pequenos, fica difícil você ter uma comissão de licitação própria, você tem que usar a comissão de licitação da prefeitura. Agora, em institutos um pouco maiores, você pode ter uma comissão de licitação própria, fica mais fácil, para você não entrar naquela fila de 50 licitações da prefeitura e uma coisa pequenininha se demorar 6 meses para fazer. Então, assim, esses fatores aí facilitam para a autarquia. Mas é claro que ela tem, na prática, um pouco de subordinação, sim, subjetivamente falando. E os conselhos, eles são nomeados também pelo prefeito, mas aí vai depender, essa relação entre conselho, autarquia e prefeitura vai depender um pouco da lei que criou, como é que vai ser o dia a dia. Mas a regra geral tem que ser uma relação de independência. O conselheiro tem que, naqueles anos, inclusive, a ideia é que ele é nomeado e o prefeito não pode tirar. Ele tem que ficar até o final do mandato, até para ele poder tomar suas decisões melhores naquele período. E só, se o doutor Domingos me permite, também é uma questão que não haja ingerências, né, do executivo para com a autarquia, porque a gente sempre lembra muito isso, e o papel do conselheiro nesse momento. A autarquia, ela foi criada para um fim específico, né, para a realização de um trabalho, um órgão auxiliar da administração para a gestão de um trabalho. E a gente tem que lembrar a todo momento, nós, gestores de regime próprio, nós, conselheiros, aquele recurso que está lá, a gente tem que lembrar isso para o prefeito, ele não é recurso do município, ainda que ele, né, se totalize lá nas contas do município. Aquele recurso, ele é reserva individual de cada servidor que contribuiu para ele ser formado. E, então, o doutor Domingos sempre tem falado isso lá no tribunal, e até dá esse recado para os próprios prefeitos, que não haja, em nenhum momento, a ingerência, e que nós, gestores, nós, conselheiros, também devemos observar sempre isso. Eu sou o Livan, do Fundo de Previdência de Alvorada, Rio Grande do Sul, e eu trago um caso prático que a gente até discutiu lá no Conselho, numa edição de uma lei local em que mandou devolver a contribuição de 1/3 de férias para o servidor e para o ente. E o Conselho se posicionou de forma dividida, houve um empate lá na votação, em razão de o fundo não ter o equilíbrio financeiro, entender
entendemos lá, metade do conselho, que o ente não deveria fazer o aporte, o saque do montante, relativo a 1/3. E acabou sendo feito. Inclusive, o projeto já veio para o conselho votado e aprovado, não teve como... Eu queria saber o entendimento aí do Tribunal de Contas, qual seria? O Augusto me socorreu aqui, que ele tem uma decisão recente sobre isso, é porque esse assunto aqui, a gente fala de maneira geral, depois surgem uma série de situações concretas que no dia a dia são milhares delas, e essa é uma que realmente não é devido sobre 1/3, né? Agora, é claro que na parte do executivo patronal, se o Instituto não tiver capitalizado, a responsabilidade por capitalizar é da administração direta. Então, não caberia realmente a devolução. Não caberia. Quer dizer, caberia, então, ficar com o Instituto, porque o poder público deve muito mais. Então, acho que a posição de vocês está correta nesse sentido, mas é claro que nesse embate, muitas vezes, acaba tendo a prefeitura querendo pegar o dinheiro de volta. E aí, o seguinte, aí já vou juntar essa pergunta, chegou uma por escrito aqui. Devido, que não leva para a aposentadoria, tem que ser restituído. Ah, não, servidor sim, está falando a questão de restituir a parte patronal. São duas contribuições. Que foi descontado. O servidor sim. Salubridades que era descontado. O conselheiro Zenildo, de Porto Velho, ele pergunta o seguinte: pode comentar sobre a auditoria interna no RPPS? O que o TCE leva em conta? A atuação do conselho ou o relatório emitido por um auditor ligado ao gestor? Por que o conselho não participa desse relatório quadrimestral? Inclusive isso, antes de preparar essa palestra, eu tive essa dúvida, e aí perguntei, quando você vai estudar um tema, as dúvidas, você resolve várias e sai com outras. Perguntei lá no Tribunal de Contas, e os técnicos e tal que atuam isso, falaram que lá não, lá eles levam em conta só realmente eles auditam, e não levam em conta. Eu até quero fazer uma pesquisa com outros tribunais de contas, que seria importante que o tribunal também levasse em conta e analisasse o opinamento do Conselho Fiscal. Ele leva em conta quando é empresa pública, ou quando é SA. Enquanto o Tribunal de Contas não analisar, o que vocês podem fazer é o seguinte: se na análise das contas que vocês fizerem, tiver algo, uma irregularidade relevante, você pode fazer uma denúncia ao tribunal. Quer dizer, especifica direitinho no papel o que tem, coloca os anexos corretos e denuncia ao tribunal. Aconteceu tal. Porque, de certa forma, uma coisa que eu esqueci de falar na minha apresentação, é que, em relação ao Tribunal de Contas, vocês estão mais próximo da realidade. Talvez vocês não tenham todo aquele poder que o Tribunal de Contas tem, ou toda aquela, vamos dizer, formação técnica que existe há muito tempo, mas vocês estão próximos de cada realidade. Então, quanto mais vocês conhecerem o assunto, tecnicamente falando, vocês veem as coisas também acontecendo no dia a dia, que o tribunal talvez não vá perceber. Então, o correto seria o tribunal analisar. Mas se ele não analisa, e você percebe uma irregularidade grave, faça a denúncia, que aí o tribunal, a partir dela, ele vai se atentar e vai ter que dar uma posição sobre aquele assunto. O nosso tribunal lá no Espírito Santo, foi criada agora uma comissão específica para regime próprio, inclusive é um assunto, é um dos documentos que eles pedem. As atas do conselho, dos comitês, elas são enviadas ao Tribunal de Contas, com um certo prazo de regularidade, porque eles acompanham todo o desenvolvimento do trabalho do conselho e tudo aquilo que consta. Acerca ainda das restituições, Olivan, só para o doutor Narlo ali balançou a cabeça e tal, o Ministério da Previdência Social ele editou uma nota técnica 034 de 2012, só não lembrava o número, mas que fala especificamente sobre essa questão da restituição, e nessa nota técnica está traçando essas diretrizes, no caso do ente não ter, do RPPS, ter o déficit atuarial, ele coloca essas situações aí. E, como o doutor Domingos falou, a gente não pode estar... são vários normativos que a gente tem que estar atento, E, no caso dessa orientação, a gente se ater a essa orientação do Ministério da Previdência Social, são atos infraconstitucionais lá, e normativos do Ministério da Previdência, que a gente tem que estar, para até dirimir essas dúvidas no nosso momento.
O doutor Domingos deixou o e-mail dele ali, mas nós encerramos, senão vamos respeitar que o pessoal que ficou aqui, né, aguardando o almoço, o horário do almoço já foi. Agradecer mais uma vez ao doutor Domingos, agradecer a todos vocês que ficaram aqui. E alguma pergunta também que vocês queiram fazer, por favor, encaminhe via e-mail para abpen@abpen.org.br, que a gente repassa e faz esse link aí. Doutor Domingos, muito obrigado. A gente volta ao cerimonial. Muito obrigado a todos.